Senhor. Ele entrou, aleluia. Se você é servo do Senhor, ele na tua casa hoje. Aquilo que te fazia sofrer, aquilo que fazia você parar, desistir, aleluia. Deus está entrando numa providência, porque o Deus que eu sirvo é um Deus de providência. Você está passando uma enfermidade espiritual, não é enfermidade para que você possa morrer, mas é uma enfermidade, aleluia, que aleluia, o nome do Senhor seja exaltado, aleluia. Não se preocupa, aleluia, a dificuldade ela vem, aleluia, mas se nós tiver, aleluia, a esperança e acreditar que Jesus tem o poder no céu e na terra, o milagre vai fazer, aleluia, o milagre ele vai fazer, aleluia. O mar pode estar grande, aleluia. A enfermidade pode ser grande, mas o Deus que eu sigo, ele é aleluia, Deus. Ele não tem, aleluia, para a enfermidade. Glória a Deus, aleluia. O problema que ele possa dar a solução, aleluia. Se você veio nessa noite, aleluia, desacreditado, aleluia, ou passando, aleluia, até mesmo, aleluia, não tem força para orar, não tem força para buscar, aleluia. Essa noite você pode ter certeza, aleluia. Você vai estar aqui com milagre, porque o dono glória a Deus, aleluia. É Deus, é verdade. Milagre e o livramento, porque é Deus na minha vida. Glória a Deus, aleluia. E o Deus fala, aleluia, que ele tocou, aleluia, a enfermidade saiu. Ele está tocando em você, eu nessa noite. Glória a Deus. Na sua vida aí nessa noite, aleluia, e resolvendo o teu problema, aleluia. Aleluia, Aí o Deus. inimigo disse, aleluia, ela não vai sair dessa situação. Ele não vai sair dessa situação, aleluia. Aleluia. Ele disse nessa noite, aleluia, você, aleluia, não foi, aleluia, escolhido para ser prostrado, não. Você não foi escolhido Glória a Deus, aleluia. Você foi escolhido para ser salvo. Eita Deus, aleluia. Aonde estiver Aleluia. a tua resposta vem do céu, vem do Senhor Jesus. Eita Deus, aleluia. Eita, aleluia, porque nós somos humanos, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, porque às vezes a dificuldade vem, Aleluia, Deus. às vezes, aleluia, o problema vem, aleluia, porque o Senhor diz na palavra, no mundo terei aflições, mas demora não ter vencido, e nós vencereis, aleluia. Se você está com o Senhor Jesus, aleluia, pode vir o vento, Glória a Deus, a aleluia. enfermidade, nós vamos vencer, aleluia. Ele diz, filho, se passar pelo fogo, nunca chamará de ti. Se passar por essa água, aleluia, não vai te submergir, porque Deus está contigo, aleluia. Assim como Pedro, aleluia, viu Jesus andando sobre as águas, aleluia, e disse, Senhor, eu posso ir até contigo. Ele disse, Pedro, vem. Aleluia. Pedro foi, aleluia, mas a fé dele era pequena, aleluia. Mas a fé dele é pequena, aleluia. Ele saiu do barco. Às vezes, temos que sair do barco para nós aprender através de Jesus Cristo, aleluia. Nós somos humanos, nós somos falhos, aleluia. E às vezes, estamos no barco, aleluia. Aleluia, Deus. Que Deus mandou para a nossa vida, aleluia. Mas quando nós saímos, aleluia, nós reconhecemos, Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, aleluia. Mesmo que eu estou afundando, Pai amado, tem misericórdia de mim que eu sou falho e pecador. O Senhor vai estender a mão na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Abençoado por Deus, aleluia. É, meu Deus, E aleluia. Pedro, aleluia, ele saiu do barco, aleluia. Não saiu do barco, aleluia, para falhar por ele não. Mas do Senhor, aleluia, ele saiu. Mas quando ele viu que a mar estava grande, a dificuldade vem, aleluia, a preocupação vem, o vento vem, aleluia. Nós se frustramos no meio do caminho, aleluia. Mas eu falo, Aleluia, ei filho, Deus. não tema, ei filha, não tema, porque eu estou contigo, aleluia. Eu estou contigo. Muito que estiver caindo hoje, amanhã vai ser levantada, aleluia. Muito que estiver levantada, aleluia, vão te ver exaltada por Deus que fez o céu e a terra, aleluia. O nosso Senhor, aleluia, disse na sua palavra, é pela palavra do Senhor que nós somos curados. Ele é a palavra, meu Deus, Ele é a vida, aleluia. Verdade. Aonde a presença do Senhor, a liberdade. Glória a Deus Deus. está quebrando aqui nessa noite, aleluia. As garras do inimigo, as do inimigo, prende, aleluia. Deus a vida toda lá no teu lado, aleluia. O vento pode estar caindo na tua casa, É, meu Deus, mas verdade. ele chegou para defender na tua casa.
casa, da sua família, aleluia. O diabo pode acrescentar na tua casa, na sua família, mas não vai ter poder, aleluia, porque Deus está no controle da tua vida. É Ele que manda, é Ele que faz, Ele determina na minha vida e na sua vida. Não se preocupe, igreja. Não se preocupe, aleluia, que o Senhor está no barco, aleluia. A tempestade pode intervir, aleluia. Mas quando Ele levantar, aleluia, Ele dizer: acalma-te, vento, acalma-te, mar, porque eu estou aqui. Eu mando no mar, eu mando no vento, aleluia. Eu mando no céu. Aleluia, eu mando em tudo na mão do Senhor, aleluia. Se você estiver debaixo da mão dele, aleluia, nada vai te tocar, aleluia, aleluia. Porque quando estamos debaixo da mão do Senhor, aleluia, passamos por muita dificuldade, mas nós venceremos. Mas tem aqueles que não estão na mão do Senhor e passam por dificuldade e não tem ninguém para ajudar. Aleluia. Ele passa por dificuldade, passa com o mesmo vento que nós estamos passando, aleluia, que nós passamos, mas não tem força para vencer, aleluia. Mas o Senhor fala, se você pegar a tua vida ao Senhor, aleluia, e deixar que Ele fazer parte da tua história, fazer parte da tua vida, aleluia, aleluia, vai ter dificuldade, não vai ter um obstáculo que vai te parar. Não vai ter, porque se você tiver o Senhor Jesus, aleluia, você. Glória a Deus, aleluia. Porque a Bíblia fala que nenhum momento que na palavra de Deus, que ele não perdeu alguma batalha, que o Senhor perdeu algum, aleluia, algum obstáculo para ele. Aleluia a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ele ia para o outro lado, mas sempre está com a palavra na sua boca, aleluia. Mas tem muitos profetas, aleluia, de Deus, quando vem o vento, a dificuldade, quer desistir, quer parar, foi a enfermidade, porque é a permissão do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Somos provados, aleluia, é para que o nome dele venha ser glorificado através da nossa vida, aleluia. Aleluia. Nós somos provados, como nós vamos dar exemplo para aqueles que ainda não têm a marca do Senhor. Exemplo para aqueles que ainda não têm a presença do Senhor. Glória a Deus. Como exemplo, se nós passamos por dificuldade, aleluia. Que exemplo nós vai dar? Glória a Deus. Mas se nós passamos pela dificuldade e vencemos, aleluia, a pessoa vai ver. Aquele irmão, ele passa por dificuldade, ele é alegre. Aquela irmã passa por situação, aleluia, que só Deus tem misericórdia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, quando tem um talão para pagar e nós tem dinheiro. Não é fácil quando tem um talão de luz ou acumula muito talão e nós não temos força para poder pagar. Ou até mesmo tudo que nós a planejar não dá certo, aleluia. Não é porque não dá certo, é porque Deus está dando. Glória a Deus, aleluia. Está dando o teu jeito, aleluia. É porque Deus está te capacitando, te treinando, aleluia, para lá na frente você ter, aleluia, um exemplo, ter bagagem, aleluia, para mostrar para alguém que você é vencedor da presença do Senhor. Aleluia. Você possa estar entendendo, aleluia, mas lá na frente o Senhor habita em meio para que você possa entender. Ah, Senhor, eu passei por situação, mas foi necessário para que eu possa mostrar hoje a tua bênção, a tua vitória. Se nós hoje passamos dificuldade, amanhã não vai ser alegre, porque Deus está conosco, aleluia. Se hoje nós passamos necessidade, aleluia, amanhã não vai ter fartura. Glória a Deus, Se nós confiarmos no Senhor, aleluia, e deixar Ele fazer parte da nossa história. E a palavra do Senhor fala, aleluia, que Deus não fez somente um milagre, Ele fez vários milagres, aleluia. Porque Ele é o Deus de milagre, é um Deus que faz milagre. O que está impossível na sua vida, aleluia, entrega na mão dele hoje, aleluia. Não há enfermidade, não há barreira que possa separar eu e você do amor dele. Não há principado, nem potestade, nem a glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nenhum dinheiro não pode separar eu e você do amor dele, aleluia. O amor dele é incomparável, inconfundível, aleluia. Meu Deus, verdade. Ele ama eu, ele ama você da mesma forma, aleluia. Deus, Nossa, aleluia, porque eu estou pegando aqui, aleluia, que isso é melhor que ninguém, não.
aleluia. O mesmo Deus que colocou eu aqui, Ele pode colocar você aqui também, aleluia. O mesmo Deus que me ensina a palavra, aleluia, Ele também pode ensinar você a pregar também, aleluia. Só basta você esperar o tempo do Senhor na sua vida. Cada um, Deus tem um tempo na vida dele. Não acha que Deus vai te usar, aleluia, o dom de curar, o dom de maravilha. Aleluia. É necessário um processo, é necessário a gente capacitar, aleluia. Porque às vezes nós pedimos, nós oramos, nós buscamos, nós obedecemos, nós vivemos. Aleluia, Deus. Senhor, aleluia. E às vezes nós não estamos preparados para receber Ele. Às vezes falta algo aí na nossa vida, porque você vai alcançar. Às vezes Deus te dá e você não sabe usar. Aleluia. E para onde que vai o dom, de que ele serve, para que ele serve, para que ele é necessário na nossa vida. É por isso que o Senhor, Ele capacita, Ele nos forma, Ele dá vida, aleluia, para depois entregar, aleluia. Para que depois de entregar, você sabe usar o dom na sua vida, aleluia, para exaltação, para glorificar o nome do Senhor, para exaltar, para salvar a vida, aleluia. E às vezes, aleluia, nós murmuramos: ah, Senhor, porque eu não recebi esse dom, porque eu não recebi esse milagre, porque eu não recebi essa cura, aleluia. É porque Deus está te testando a tua fé. Às vezes, aleluia, por falta de nós esperar um pouquinho, aleluia, o anjo volta com a nossa bênção nas mãos. Aleluia, o anjo está assim, na mão assim, ó. Ei, filha, eu quero te dar esse dom, aleluia. E às vezes, por um momento de bobeira, por uma brechinha, aleluia, o inimigo vem e arrebata a nossa bênção. E o anjo volta triste para casa. Aí o Senhor, nós voltamos buscar o Senhor, aleluia. E quando você cresce, nós buscamos essa bênção, nós estressamos, nós iramos, aleluia, namoramos, aleluia. E às vezes Deus fala: ei, filho, não é assim. Ei, filho, não é assim. Aí o anjo volta com a bênção na mão novamente. Aleluia, aleluia, porque nós somos falhos. Ninguém, aleluia, é perfeito. Nós estamos buscando a perfeição, aleluia. Aleluia. Nós sabemos renunciar a muitas coisas. Nós estamos muito preparados, aleluia. Mas o Senhor que prepara, é o Senhor que capacita, aleluia. É o Senhor que usa cada um. Às vezes você fala: ah, mas porque o Senhor está usando aquele irmão daquele jeito? Ah, porque, aleluia, o Senhor está usando aquele irmão. Não é porque eu não estou buscando mais, não. É porque Deus está chegando nele algo que ainda não você fala, aleluia. Às vezes você fala assim: mas Senhor, mas por quê? Por que isso na minha vida? Tudo na nossa vida tem um porquê, aleluia. Basta nós acreditar e esperar que Deus possa agir, aleluia, na nossa vida. E esperar o tempo do Senhor. Às vezes nós queremos agora, e Deus ainda fala: filho, falta algo na sua vida que precisa de conselho. Todo dia, aleluia, de conselho. Todo dia, aleluia, pensando na frente do Senhor. Porque todo dia nós pecamos. E falar que ninguém peca não, que é mentiroso. Porque aquele que, aleluia, não tem pecado, lança a primeira pedra. Aleluia. O próprio Deus diz: aquele que nunca pecou, aleluia, lance a primeira pedra. Nós somos falhos, porque nós pecamos, nós falamos. Às vezes, nós, por causa de coisinha mínima, nós estressamos, ou brigamos com o irmão, ou nós falamos do irmão, aleluia. Você viu aquela irmã? Você viu aquele irmão? Aleluia. Aquele irmão falou algo que estressou, aleluia, o Espírito Santo. De vez, aleluia, agradar para nós mesmos. Aí nós saímos espalhando para os outros, aleluia, que tem nada a ver com a obra do Senhor, aleluia. Mas Deus sabe, aleluia, todas as coisas. Ele sabe de tudo, aleluia. Ninguém engana o Senhor. Ninguém pode esconder nada do Senhor. Ele sabe de tudo. Ele sonda meu pensamento, Ele sonda meu coração. O teu coração, Ele sabe de tudo. Ele sabe, aleluia, quem está preparado, quem não está. Ele sabe, aleluia, o que nós precisamos, aleluia. Mas basta nós confiar no Senhor. Porque, aleluia, Ele está nos ensinando, Ele está nos mostrando como devemos seguir a Ele. Ele está mostrando na palavra como devemos, aleluia, seguir Ele, os passos dele, aleluia, na obediência, na santidade, aleluia. Não é de um dia para o outro que você vai sendo, não, aleluia. Há um processo, há uma caminhada, há um degrau, a escada que devemos subir todos os dias. Há leões que devemos enfrentar todos os dias. Há, aleluia, deserto que devemos enfrentar todos os dias. Há perseguição que devemos enfrentar todos os dias. Há inveja, há calúnia, há perseguição, aleluia. Mas por amor da palavra nós somos sofredores.
mas para pecar ela é forte, aleluia. É por isso que o Senhor fala que o nosso espírito está pronto, essa carne é fraca, queremos vigiar, aleluia. Porque só o Senhor pode capacitar-nos, só o Senhor que pode nos dar força para vencer essa carne maldita, essa carne miserável que nos faz pecar no dia contra o Senhor, contra o Espírito Santo de Deus. E por isso temos tudo que na casa do Senhor. Cada dia é um aprendiz na casa do Senhor. O Senhor usa alguém, o Senhor usa o outro. Cada dia é um ensinamento que o Senhor nos ensina na palavra. E o Senhor, aleluia, levou sobre nós toda a nossa enfermidade, toda a nossa dor, angústia que nós enfrentamos, aleluia. Deus entregar na mão dele, aleluia, deixar que ele possa resolver. Mas às vezes nós queremos ficar na mão do Senhor, aleluia. Senhor, faz isso, faz aquilo, aleluia. Quando o Senhor quer fazer, aleluia, vai lá e toma da mão dele, aleluia. Aí nós não recebemos, aleluia, aleluia. Aí nós falamos, é culpa do profeta, é culpa do irmão. Não, aleluia. Às vezes nós não esperamos a Deus agir. Às vezes colocamos Deus, aleluia, colocamos na mão de Deus. Aí nós queremos estar na frente de Deus, mas Ele tem que estar na frente, aleluia. Ele está na nossa vida, aleluia. Muitas vezes, aleluia, muitos profetas sobem no altar de Deus e falam: eu posso, eu sou aquilo. Não, se Deus não quiser, nós não estamos aqui não, aleluia. Temos, aleluia, falar assim, sim ou não, aleluia. Porque se Ele quiser, nós estamos aqui pregando hoje, aleluia. Se não quiser, nós não vamos estar aqui não. É Ele que manda, não manda nada, aleluia. Muitos falam assim: eu tenho igreja, eu tenho carro, eu tenho casa. Se Deus falar, acaba tudo, aleluia. Porque Ele manda tudo, Ele manda no ouro, Ele manda na prata, Ele manda no dinheiro, Ele manda em tudo, aleluia. Mas se nós tivermos misericórdia um com os outros, ter paixão um com os outros, amor um com os outros, aleluia, ser humilde, aleluia, e não soberbo, aleluia, porque Deus não gosta, aleluia, de soberbos, aleluia. Mas Ele gosta de servos humildes, simples, que obedece a Ele, que não importa, aleluia, se o irmão vem de dentro, aleluia, de chinelo, ou descalço, ou se vem com a roupa rasgada. Deus não se importa com isso. Deus se importa, aleluia, se nós realmente estamos dispostos a servir a Ele, se nós realmente vamos adorar a Ele, aleluia. Ele cura, sim, Ele cura, Ele salva, mas às vezes nós só queremos a bênção e esquecemos, aleluia, que Ele é o dono da bênção, que Ele tem o poder de curar, que Ele tem o poder de tirar as enfermidades do mundo, tirar o pecado do mundo, aleluia. Nós esquecemos que só Ele tem a cura divina, aleluia. Queremos a cura, mas não queremos a Ele. Queremos estar na casa dEle, mas não queremos servir a Ele, aleluia. Muitos estão aqui na casa, aleluia, não nessa casa, aleluia, mas tem muita casa do Senhor, aleluia, que estão aí, aleluia, que muitos estão pela aparência, não quer mais, aleluia, compromisso com a palavra, porque, aleluia, no último dia, aleluia, o Senhor vai vomitar, aleluia, muitos, aleluia, igrejas que dizem, aleluia, que tem, mas não tem, que diz que é, mas não é, aleluia. O Senhor sabe qual é a igreja que é dele e que não é. Deus sabe de tudo, aleluia. Se nós não se convertermos nos nossos caminhos, aleluia, até o dia que Ele volta, aleluia, poderemos perder nossa salvação, aleluia, por bobeira nossa mesmo, aleluia. Não vai dizer que é culpa do pastor, é culpa do irmão, não, aleluia. Se nós não estivermos na posição que o Senhor quer, não, até Ele pegar e qualificar, aleluia. Se nós não estivermos dentro da palavra do Senhor, até mesmo Ele pode nos deixar, aleluia. Porque falar, aquele irmão pregou, mas ela ficou. Aquela irmã pregou. Não é porque ela pregou, não, é porque às vezes nós somos falhos, aleluia. E a minha cirurgia é de conserto na presença do Senhor, aleluia. Um dia, Senhor, me perdoa. Senhor, se eu peguei, falei, me perdoa, aleluia. Porque se Ele voltar hoje, agora mesmo, aleluia, será que eu e você está preparado para suprir para o reino dele? O que nós temos para fazer